Saudações, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse nosso volume 3, abordaremos a semana 3 e falaremos sobre energia potencial gravitacional, tema relativo ao primeiro ano do ensino médio regular. Galera, mas antes disso, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que possam ficar a par de tudo que tem sido lançado diariamente para vocês. Tem nos acompanhado no nosso projeto Enem? Eu Não Erro Mais? Galera, sucesso, hein? E todo o material didático está lá na nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. E todo o cronograma está no Instagram, basta você nos visitar. Tranquilos? Galera, eu sou o Camilo, professor de Física do Escola Online e espero vocês após a vinheta. Vem comigo! Pois bem, continuamos falando sim sobre trabalho. Galera, trabalho é uma grandeza física que mede a transferência ou conversão de energia, quando uma força atua sobre um corpo, produzindo o deslocamento desse corpo. Mas mais uma vez eu chamo a atenção, cuidado! Nem toda a intensidade da força aí, está associada a esse deslocamento. Eu tenho que observar qual é a parcela da força que atua na direção do deslocamento. Então eu tenho que levar em consideração esse ângulo de inclinação entre a direção, o sentido do deslocamento, tá bom? E a linha de ação da força. Por isso que trabalho, galera, é uma grandeza física que mede a energia envolvida aí quando a força produz um deslocamento e eu multiplico pelo cosseno do ângulo aí, de inclinação entre a linha de ação da força e a direção de deslocamento, tá bom? Força em newtons, cuidado. Deslocamento é dado em metros e θ é o ângulo entre a direção do vetor força e o vetor deslocamento. Mais uma vez, trabalho no sistema internacional é dado em joules porque energia, tá? E lembrando aí que forças que atuam perpendicularmente à direção de deslocamento não realizam trabalho. Imagina, eu quero deslocar esse bloco na horizontal, eu vou e atuo com força na vertical. Não, eu não agrego energia aí, ao corpo na horizontal. Beleza? Então, quando o θ for 90 graus, o trabalho da força será nulo. θ igual a 90 graus, cosseno de 90 igual a zero. Então, multiplicar a força vezes o deslocamento por zero, o trabalho será nulo. Então, nesse caso aqui, a gente chama atenção sempre, nesse movimento horizontal, tanto a força peso quanto a força normal não realizam trabalho. Beleza? Mas vamos falar sobre energia potencial gravitacional. Gente, mede a quantidade de energia atribuída a um corpo de certa massa m aí, que se encontra numa determinada posição em relação ao chão, associada à posição de um corpo imerso num campo gravitacional. Primeira coisa que você vai fazer. Tá vendo essa garotinha? Ela tá segurando esse bloco aqui, essa bolinha. Galera, primeira coisa, vamos nos referenciar. Tá vendo que eu peguei meu nível de referência aqui como solo? A primeira coisa para eu analisar energia potencial gravitacional armazenada num corpo aí, eu preciso do nível de referência. Em relação a esse nível de referência, esse corpo tem iminência de movimento. Ah, professor, não está se movimentando. Gente, ele está na iminência de movimento. De certa forma, a energia potencial gravitacional está associada ao movimento, mas à vontade de se movimentar. Então, repara que quando ela solta, em relação ao solo, esse corpinho começa a se movimentar. Então, tem sim energia potencial gravitacional armazenada nesse corpo. Certo? Então, gente, eu tenho a diferença aqui, eu tenho a altura, a variação aqui, da altura. Então, eu tenho um desnível aqui. Então, em relação ao solo, eu tenho sim uma variação de altura. Eu tenho altura, uma vontade, um desejo que esse corpo se movimente. Então, como que eu faço para calcular a energia potencial gravitacional em cada ponto em relação ao solo? A energia potencial gravitacional depende da massa do corpo, em quilogramas, da aceleração gravitacional local, metros por segundo ao quadrado,
e da altura, gente. Ó, em cada posição diferente em relação ao solo, esse corpo está dotado de uma certa energia potencial gravitacional. Ela pode variar? Pode, desde que haja variação da posição, da altura em relação ao solo. Então, se houver variação de altura, variação desse desnível, haverá variação da energia potencial gravitacional. Gente, lembra que trabalho está associado à variação da energia, né? Para que haja variação da energia potencial gravitacional, vai haver trabalho sobre esse corpo, uma força produzindo certo deslocamento, agregando mais ou menos energia potencial gravitacional, por exemplo, a esse corpo. Então, a variação da energia potencial gravitacional está associado à altura final menos a altura inicial. Só depende aí, nesse caso, da posição final e inicial. Beleza, galera? Então vamos aí para a atividade 1. A respeito da energia potencial gravitacional, marca a alternativa incorreta, certo? A falsa aí. Olha o que ele afirma primeiramente. A energia potencial gravitacional é armazenada em virtude da posição ocupada por um objeto qualquer. Sim, gente, ó, a energia potencial gravitacional depende da altura, não é a variação não, esquece esse delta aqui, ó. A energia potencial gravitacional depende da posição, da altura sim, isso é verdade. Em posições diferentes em relação ao solo aqui, ter-se-á, olha como eu falei bonito, uma energia potencial gravitacional diferente armazenada no corpo. A variação da energia potencial gravitacional indica o trabalho realizado? Sim, gente, ó, o trabalho está associado à variação de energia. Se é uma variação de energia potencial gravitacional, tem sim um trabalho realizado por uma força aí. Seja a força peso, seja a força que essa menina exerce para elevar cada vez mais em relação ao solo esse bloquinho de massa M, tá bom? A força-peso realiza um trabalho motor sobre o corpo quando esse está caindo. Tá bom, calma aí. Primeiro, galera, imagina, ó, esse bloco aqui. Ele está, sim, em relação ao solo, tem uma certa altura. Tá vendo a direção do deslocamento? Ele está caindo. Olha o peso atuando na vertical local, apontando para o centro da Terra. Percebam vocês, gente, que esse corpo tende a cair naturalmente, descer aqui para o nosso nível de referência. O trabalho motor, galera, o que acontece? É um trabalho positivo. Nesse caso, o corpo cede energia, o corpo recebe energia da força. Desculpa, o peso ao atuar aqui faz com que esse corpo aqui ganhe cada vez mais energia cinética, liberando energia potencial gravitacional. O trabalho é positivo. Tá vendo que o cosseno aqui entre a força-peso e a direção de deslocamento vai variar entre 0 graus e vai ser, no máximo, menor que 90. Não pode ser igual a 90, porque se for igual a 90, a força seria perpendicular. Então, nesse caso, realmente, o trabalho é positivo. Ele vai estar acelerando o corpo aí, fazendo com que sua velocidade aumente em módulo, certo? Então, isso aí estaria certo. Agora, letra D. A força-peso realiza um trabalho resistente sobre o corpo quando está caindo? Não, realizará um trabalho motor. Um trabalho resistente, gente, a direção da força e o sentido da força está entre 90 graus, é maior que 90, e é menor ou igual a 180 graus. Então, nesse caso, o corpo cederia energia devido à ação da força. É como se você pegasse esse bloco aqui, ó, e levasse ele para cima. Repara que a força, a direção do deslocamento seria contrária, seria para cima, certo? Na horizontal, na vertical para cima, e o peso estaria na vertical para baixo, formando 180 graus. Então, o peso dificultaria o movimento. Então, a letra D está errada. O trabalho resistente sobre o corpo quando o corpo está subindo, tá? O trabalho da força peso. Tá, e agora olha o que ele fala aqui, ó. Relacionado ao conceito de energia somente, relacionar o conceito de energia somente à ideia de movimento é um erro, uma vez que, ao ocupar uma posição, um corpo possui energia potencial armazenada. Isso é verdade. Mesmo que esse corpo esteja aqui, ó, em repouso em relação ao solo, ele tem uma certa energia potencial gravitacional armazenada, pois ele está na iminência de movimento. Basta abandoná-lo, que essa energia potencial gravitacional começa aí a se converter em energia cinética. Então, resposta aí, a incorreta, a falsa, seria a letra D. O trabalho da força-peso, nesse caso, seria motor e não resistente. Vamos para a próxima atividade? Vamos lá! Atividade número 2. Vejamos o enunciado.
Um corpo de massa 6 kg está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo. A ΔG é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Nesse caso aqui, em relação ao nosso nível de referência, esse corpo ocupa uma posição de 30 metros em relação ao solo. Então a massa é 6 kg. A altura inicial, vou falar que é 0, tá? Só para dizer que a altura final, a posição final dele são 30 metros em relação ao solo. E a aceleração gravitacional local, 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu calculo a energia potencial nesse ponto? Basta eu pegar a massa, multiplicar pela aceleração gravitacional local e a posição ocupada. Logo, em relação ao solo, 6 vezes 10, 60 vezes 30, 1.800 joules de energia potencial gravitacional armazenada nesse corpo em relação ao solo. Então ele está na iminência e ele tem uma vontade de se movimentar, certo? Então em cada posição diferente você terá uma energia potencial gravitacional diferente. Se você muda a posição, haverá uma variação dessa energia potencial gravitacional. Tranquilo, vamos para a questão de número 3. Dois jovens, cada um de mesma massa, 50 kg de massa, sobem 4 andares de um edifício. A primeira jovem, Heloísa, sobe de elevador, esperta ela. Enquanto o segundo, Abelardo, vai de escada, está querendo se exercitar, que tem 2 lances por andar. Cada um com 2 metros de altura. Então, cada lance de escada são 2 metros. Para você ir de um andar a outro, certamente você tem que subir 4 metros, uma altura de 4 metros em relação ao solo. Determine o trabalho realizado pelo peso de cada um dos jovens durante a subida. Beleza. Gente, meu nível de referência, ó, o solo. Aí, está inicialmente na posição 0, no nível de referência, e eles vão para o 4º andar. Eu coloquei uma trajetória, tá bom? Nesse caso, vejam os dados. Cada jovem tem 50 kg em massa, eles vão subir 4 andares, e no caso de Abelardo, ele vai subir pelas escadas, 2 lances por andar, cada lance são 2 metros aí. Beleza, ó, altura inicial, a altura final seriam 16 metros. Galera, se cada lance de escada são 2 metros, e cada andar aí são 4 metros porque tem 2 lances de escada, eles querem subir 4 andares, são 16 metros aí a altura que ele se encontra em relação ao solo. Primeiro, olha o peso, a força peso na vertical local, nesse caso, para baixo, né, para o centro da Terra. E o deslocamento, galera, ó, tem sentido oposto. Veja que a força atua com ângulo de 180 graus em relação à direção do deslocamento. Cosseno de 180 menos 1. O trabalho da força peso é negativo. Esses meninos eles querem vencer a força-peso. E o trabalho, nesse caso da força-peso, não depende da trajetória. Depende da posição inicial e da posição final. E esse desnível aí são de 16 metros. Tranquilo? Então o trabalho da força-peso é negativo. Trabalho, gente, é variação da energia potencial gravitacional. Massa vezes aceleração gravitacional vezes altura final, menos massa, aceleração gravitacional, altura inicial. Nesse caso, massa vezes gravidade, vezes a variação de altura. Gente, só um detalhe, isso aqui é o trabalho da força exercida pelos meninos para vencer a força-peso, porque o trabalho da força-peso é negativo, certo? Então, nesse caso, 50 vezes 10, 500, vezes 16, 8.000. Só que o trabalho do peso está dificultando o movimento. Nesse caso, é negativo, o trabalho do peso, menos 8.000 joules. Tranquilo? Na letra B. Denotando de TA o trabalho realizado pelo peso de Abelardo e por TH o trabalho realizado pelo peso de Heloísa, determine a razão. Trabalho realizado pelo peso de Abelardo dividido pelo trabalho realizado pelo peso de Heloísa. Cuidado, gente, ó. O trabalho da força-peso não depende da trajetória, mas sim além da massa, que é igual para todo mundo, para os dois, né, 50 kg, e da aceleração gravitacional local, da posição final e inicial. Como apresentam a mesma massa, partem do mesmo ponto e chegam ao mesmo local, ao mesmo ponto final, temos que o trabalho realizado pela força-peso atuando sobre Heloísa e Abelardo apresentam a mesma intensidade. Por mais que um tenha ido de elevador e outro de escada, tendo trajetórias diferentes, o trabalho realizado pelo peso não depende da trajetória, mas sim da posição final e inicial. Então, o trabalho de Abelardo tem a mesma intensidade que o trabalho de Heloísa, né?
Então, quando eu dividi o trabalho de Heloísa pelo de Abelardo, desculpa, que é Abelardo dividido por Heloísa. Eu mudei aqui, mas não tem problema não. Vai dar o mesmo valor, 1, certo? Porque eles têm a mesma intensidade. Então, essa relação, trabalho de Abelardo dividido por trabalho de Heloísa, é igual a 1. Tranquilo, galera? Vamos para a questão de número 4. Num salto em altura com vara, um atleta atinge a velocidade de 11 metros por segundo imediatamente antes de fincar a vara no chão para subir. Considerando que o atleta consiga converter 80% da sua energia cinética em energia potencial gravitacional e que a aceleração da gravidade no local seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima que o seu centro de massa pode atingir em metros é aproximadamente. Vamos lá. Ele tem uma certa energia cinética, né, que depende da velocidade. A energia cinética dele, quando ele está a 11 metros por segundo, seria a massa, que ele não me deu. Não vou precisar também, vocês vão ver. De levantado, 11 levantado ao quadrado, que é a velocidade, por 2. Então, a energia cinética, no momento que ele vai colocar essa vara aí para o salto no chão, seria a massa 121 dividido por 2. Então, essa energia cinética seria de 60,5 vezes a massa, joules. E ele me fala o seguinte, que 80%, ou seja, 0,8 dessa energia cinética é igual à própria energia potencial, é convertida em energia potencial gravitacional. Gente, se tem energia potencial gravitacional, tem que ter o desnível, uma altura, né? Então, 0,8 vezes 60,5 vezes m é igual a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Então, essa altura seria 0,8 vezes 60,5 vezes massa dividido por 10, que é o campo gravitacional, a aceleração gravitacional, vezes a massa. Posso cortar massa, que está no numerador, com massa no denominador. Essa relação aí vai dar um valor 0,8 vezes 60,5 dividido por 10. Isso aí seria 448,5 dividido por 10. Dá 4,85, né? Joule. Desculpa, que joules? Desculpa, gente. Ó. A altura aí, isso aqui tá errado. A altura aí seria 4,8 metros que ele estaria do chão, tá? Aqui não é joule, não. Aqui é metro. Nossa, viajei, hein? 4,8 metros, gente. A unidade aí, ó, distância aí no sistema internacional. Então, quantos metros ele estaria do solo? Aproximadamente 4,8 metros, letra E. Beleza? Mais uma vez, quando eu dividir 48,5 por 10, dá 4,8 metros e não joules, tá? Corrijam isso, por favor. Beleza, galera? Última aí, atividade número 5. Uma pessoa de massa 80 kg sobe todo o vão de uma escada de 5 metros de altura. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e assinale a alternativa correta. Primeiro, letra A. Ao subir todo o vão da escada, a pessoa realiza um trabalho de 160.600 joules. Vamos lá. Gente, ele vai ter que vencer a força-peso. O trabalho do peso não depende do caminho da trajetória, mas sim da posição inicial e final do corpo em relação ao nível de referência. Então, o peso aqui atua na vertical local para baixo. Ele vai ter que vencer a força-peso. Então, o trabalho aí seria quem? Massa, aceleração gravitacional vezes altura final, menos massa, aceleração gravitacional, altura inicial. Repara que isso aqui depende da variação de altura. E essa variação de altura será de 5 metros. Não depende da trajetória, certo? Ele tem que vencer a força-peso. Então, ele vai ter que aplicar aí, ó, uma força tal que o trabalho seria esse. 80 vezes 10, 800, vezes 5, 4.000 joules. Então, associado aí, ele vai ter que ceder 4.000 joules para o meio, né? A energia química aí do que ele comeu se converterá em energia potencial gravitacional de 4.000 joules e não 1.600 joules. Então, a letra A está errada. Letra B. Para que houvesse realização de trabalho pela pessoa, seria necessário que ele subisse em movimento acelerado? Não. Nesse caso aqui, para que haja variação de energia potencial gravitacional, trabalho e variação de energia, tem que haver variação de altura. Não interessa se ele está subindo em movimento acelerado, ou seja, o módulo da velocidade esteja aumentando. Ele não precisa estar aumentando a sua velocidade, não. Para que haja trabalho realizado pela pessoa, basta que tenha um desnível aí, né? A posição ocupada mude em relação ao solo, ao nível de referência. Então está errado. Letra C. O trabalho realizado pela pessoa depende da aceleração gravitacional? Sim.
ao subir o trabalho realizado, o trabalho não está associado aí à variação da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional não depende da aceleração gravitacional local. Então essa variação de energia, esse trabalho depende sim do local onde você se encontra. Seria ter uma elevação de 5 metros na Terra envolve um trabalho diferente do que uma elevação de 5 metros na Lua, tá? Porque lá o campo gravitacional lunar e a aceleração gravitacional lunar é diferente. Então depende sim da aceleração da gravidade. D. Ao subir a escada, não há realização de trabalho, independentemente de o movimento ser uniforme ou acelerado. Há sim, gente, a realização de trabalho, porque há variação da energia potencial gravitacional. E trabalho está associado à variação de energia. Então, resposta aí, letra C de casa. Galera, terminamos aí mais um PET e eu convido vocês, conheça semanalmente aí, galera, as aulas do Projeto Enem. Eu não erro mais. Todos os dias aí nós temos aula aí com os professores da escola online, dando dica e abordando os principais tópicos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Gente, temos tido uma adesão muito grande. Aulas de qualidade, com material didático oferecido aí, ó, e está lá na plataforma. Basta que vocês visitem a nossa plataforma. E eu espero vocês na próxima semana com mais uma aula aí do nosso PET, tá bom? Forte abraço, sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Bye, bye!